Para você que é pé de breque, tudo sobre disco de freios depois da vinheta. Olá, eu sou o Bruno, mecânico, e hoje vamos falar sobre os diversos tipos de disco de freio. Bom, nós sabemos que a frenagem consiste da conversão de energia cinética do movimento do carro em energia térmica, em calor. Essa conversão de energia acontece entre o atrito das pastilhas e do disco de freio. E o disco de freio, por sua vez, tem que dissipar o máximo de calor possível para não sobrecarregar o sistema com tanto calor. Para isso, existem diversos tipos e formatos de disco de freio. Vamos falar de alguns mais comuns que são utilizados aí largamente na indústria automobilística. O primeiro tipo de disco de freio é o disco sólido. É uma peça única, sem muito segredo, e é utilizado em aplicações mais leves. Em carros, por exemplo, 1.0, ele pode ser utilizado na dianteira, e em alguns sedãs médios, ele é utilizado na traseira, onde é uma aplicação mais leve que não vai exigir tanto dele a ponto dele precisar dissipar muito calor. Bom, a desvantagem desse disco de freio é que ele é bem fino, ele não é um material que dissipa muito o calor que é gerado. Então, se você utilizar ele num carro que precisa de uma frenagem maior ou que tem muito peso, ele não vai resistir, o calor vai ser tanto que a eficiência do freio vai baixar, chegando a poder perder completamente o freio, sem falar de empenar o disco por conta do calor também. Para resolver isso, fizeram o disco ventilado, que nada mais é do que dois discos sólidos interligados com uma galeria de ar no meio. Essa galeria de ar entre os dois discos serve justamente para expelir o ar quente que é gerado da frenagem, resfriando o disco mais rapidamente. Esse tipo de disco é o mais utilizado hoje em dia, na maioria dos carros na dianteira, vem com esse tipo de freio, e em alguns carros mais pesados ou de alta performance, esse tipo também pode ser utilizado na traseira. Em alguns casos, os carros possuem dutos de ar que levam o vento, que vem da frente do carro, até o meio do disco para ajudar a resfriar o conjunto inteiro. A desvantagem desse tipo de disco é que ele é mais caro do que o disco sólido. Basicamente, essa é a única desvantagem. Ele não é, claro, um disco de alta performance, mas ele também não é aquele mais simplesinho. Então ele atende a maioria dos carros. O disco ventilado possui duas variações que são utilizadas mais em carros esportivos ou até mesmo em carros de corrida, de pista mesmo. Então nós vamos falar sobre os discos perfurados e os discos ranhurados. Primeiro vamos falar sobre os perfurados, que foram os primeiros a virem para o mercado e que até hoje é utilizado em carros esportivos de rua, não aqueles que vão para a pista. Os discos perfurados permitem um resfriamento melhor, ele evita a formação de gases entre a pastilha e o disco, e em dias de chuva ele ajuda a expelir a água, para não deixar com que a água fique entre a pastilha e o disco também. A desvantagem desse tipo de disco é que esses furos vai tirar material do disco. E para melhorar a dissipação do calor, quanto mais material o disco tiver, melhor. Ou seja, às vezes é melhor você utilizar um disco maior do que um disco perfurado. Porém, isso chega um momento que não tem como você colocar um disco maior. Então o perfurado entra nessa situação. O perfurado, ele acontece uma outra desvantagem, em que quando ele tem um aumento muito rápido de temperatura e logo o carro começa a andar, ele vai resfriando, esses buracos do disco resfriam mais rápido do que o restante do disco. E isso causa um destemperamento do material, podendo chegar a ter algumas rachaduras e você ter que trocar o disco por completo. Antes mesmo dele estar totalmente desgastado ou ter a espessura mínima, ele acaba rachando e você tem que trocar o disco. Então esse tipo de disco não é mais utilizado em corridas, ele é só em esportivos de rua, onde o tamanho do disco já está limitado. Então, ao invés de eles aumentarem mais o disco, eles fazem as perfurações, que vai ajudar a melhorar a frenagem, obviamente. Vale lembrar que se você tem um disco normal e quer fazer as perfurações por conta, não faça. O risco de rompimento do disco ou de alguma fissura errada é muito grande e pode causar um acidente. O segundo tipo é o ranhurado. O ranhurado hoje é o mais utilizado nas pistas, nos carros de corrida. A ranhura, ela vai fazer a mesma função do perfurado, evitar a formação de gases, expelir água, ajudar no resfriamento, mas ela tem duas vantagens sobre o disco perfurado. A primeira vantagem é que a ranhura ela não chega a furar o disco, então ela não tira tanto material do disco como os perfurados. E não vai ter o problema de resfriar mais rápido do que o restante, já que ele não vai ter um buraco ali, vai ser só uma valetinha que fica ali no disco.
A segunda vantagem é que as ranhuras elas formam um ângulo bem reto, e esse ângulo acaba dando uma desgastada na pastilha. Essa desgastada ajuda a manter a pastilha sempre limpa, mantendo o melhor contato da pastilha com o disco. Claro que isso vai causar o desgaste prematuro das pastilhas, obviamente, mas em questões de corrida isso é muito importante para que o carro sempre tenha o mesmo desempenho a cada frenagem. Os materiais que são utilizados na confecção dos discos podem ser, na maioria das vezes, ligas de ferro, em algumas situações alguma liga de alumínio, mas é mais difícil encontrar, e cerâmica e carbono. Tá? Essas são as duas de alta performance, principalmente pela eficiência de dissipar o calor. Tanto da cerâmica quanto do carbono, eles dissipam o calor muito bem. Então, quanto mais você dissipar o calor, melhor a frenagem do carro. Então, esses materiais, obviamente, são utilizados em carros de alta performance. Ainda falando sobre a construção do disco, a maioria dos vendidos no mercado ele é uma peça única, sem separação. Mas em alguns discos de alta performance, eles são construídos em duas partes. Uma é a central, onde passam os parafusos para fazer a ligação da roda, né? Aquela parte do meio do disco, e a outra é a parte onde a pastilha corre, as bordas do disco. Eles são separados e são interligados por alguns pinos que ligam as duas partes. Por que eles são feitos desse jeito? Isso aí faz com que o disco atinja alta temperatura e permita a dilatação do material sem que cause o problema de empeno. Um dos maiores problemas hoje em discos vendidos aí no mercado normal é o famoso empeno. Quando ele esquenta demais, ocorre um superaquecimento do disco, ele acaba empenando. Isso aí vai causar trepidações, vai causar uma série de desconforto na hora de dirigir. Então, os discos de alta performance, como eles têm a tendência de esquentar muito na hora da curva e logo depois da curva ele já esfriar pela velocidade que ele vai atingir, então eles são feitos em duas partes separadas. Isso aí permite uma dilatação melhor, fazendo com que o disco não empene. Bom, e quando saber a hora de trocar um disco de freio? Bom, quando você leva o carro numa oficina, o mecânico vai medir a espessura do disco. Medindo essa espessura, ele vai saber se esse disco dá para aproveitar ou não. Isso tem uma ficha técnica de cada disco falando qual que é a espessura mínima. Se tiver dentro do especificado, ótimo, você não precisa trocar. No máximo, pode precisar fazer o passe, né, como é comumente chamado, né, a retífica de disco. Mas na maioria das vezes, dependendo do material que é utilizado na pastilha, você pode trocar de pastilha, fazer a substituição somente da pastilha, sem realizar nenhum tipo de trabalho no disco. Isso vai depender, obviamente, do material da pastilha. Inclusive, a vida útil do disco vai depender diretamente do material utilizado nas pastilhas. Eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre os tipos de materiais que são utilizados nas pastilhas, mas basicamente a vida útil está ligada diretamente às pastilhas que você utiliza no carro. Bom, espero que tenham gostado da dica de hoje. Lembrando, dúvidas e sugestões podem deixar nos comentários e até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que eu possa continuar postando vídeos como este. Até mais!